Responsabilidade afetiva. E você, o que pensa sobre responsabilidade afetiva? Antes de tudo, é fundamental dizer que responsabilidade afetiva não é algo fruto de pesquisas, de grandes reflexões intelectuais e muito menos de processos de pesquisa sobre a sociedade, sobre a psicologia, enfim, algo produzido em universidades, etc. e tal. O que não invalida, o que não minimiza o seu valor. É fundamental a gente pensar, baseado nesse consenso social, as pessoas concluíram que responsabilidade afetiva seria a gente ser responsável pelas expectativas que a gente produz na vida do outro. Baseado em neurociência e psicologia, a gente sabe sobre a impossibilidade da gente ser totalmente responsável sobre aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, sobre a conclusão que elas vêm a tirar a partir daquilo que nós falamos ou daquilo que nós fazemos. Ou seja, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele tem uma tendência natural a abraçar verdades que são confortáveis a ele, que são emocionalmente confortáveis. Logo, por exemplo, você pode falar para uma pessoa que ama ela e ela entender aquilo como gesto de falsidade. E você pode, por exemplo, ter uma crise de ciúme, falar coisas horríveis e aquela pessoa interpretar aquilo enquanto um ato de amor. Nesse sentido, como diz o Lacan, não tenho certeza, acho que é o Lacan que diz, né? Nem sempre aquilo que eu falo é o que o outro escuta. Então, muitas vezes, essa ideia de que eu sou totalmente responsável pelas expectativas que eu gero no outro é uma ideia perigosa, porque, na verdade, eu não tenho tanto controle. Eu tenho um controle menor do que eu penso sobre as expectativas que eu venho a gerar no outro a partir do que eu sou, a partir do que eu falo, e a partir de como eu me expresso. Mesmo assim, existe um lado interessante dessa ideia. Qual seria esse lado legal? Responsabilidade afetiva talvez nos sirva como um parâmetro para que a gente entenda que é preciso ter uma certa medida nas expectativas, nas promessas e naquilo que eu prometo ao outro, enquanto relacionamento, enquanto promessas de futuro, enfim. Porque, lamentavelmente, hoje em dia, com os apps de encontro, existem pessoas que entram em contato com o outro e fazem promessas de vida em comum, de futuro, enfim, de sonhos incríveis. E aí, no dia seguinte ou após um final de semana, essas pessoas simplesmente desaparecem. Então, nesse sentido, eu acho que a responsabilidade afetiva pode ser um orientador sobre um certo limite para os nossos comportamentos, que a gente não pode, a gente precisa ter uma certa precaução naquilo que a gente está prometendo ao outro enquanto projeto de vida, enquanto projeto relacional. Então, nessa perspectiva, essa ideia nos convida a sermos mais responsáveis e coerentes entre os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Ok, o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente projeta com o outro pode vir a mudar. Ninguém está imune a isso. Mas, mesmo assim, a gente precisa tentar ter uma certa responsabilidade com as nossas promessas, com os nossos comportamentos, com aquilo que a gente promete ao outro. Infelizmente, muitos homens utilizam o dispositivo amoroso feminino como ferramenta de manipulação, entrando nesse lugar performático do príncipe, prometendo mundos e fundos, casamento, relação a dois, vida em comum, e aí no dia seguinte eles desaparecem. Isso é absolutamente covarde e insano. Então, nesse sentido, essa ideia de responsabilidade afetiva traz um indicador assim, olha, pegue leve, seja minimamente responsável, cuidado, atenção àquilo que você diz ao outro. O outro é um ser humano, o outro é alguém que sente. Nas redes sociais, esse contato com as redes criou uma certa impessoalidade que está fazendo com que as pessoas se esqueçam de que o outro é um ser humano, que ele sente, que ele sofre, que ele cria expectativas, e a gente não pode conduzir o nosso comportamento de qualquer forma, fazendo absolutamente o que a gente quer. Mesmo assim, eu vejo que de tempos em tempos a gente está sempre criando algo que nos proteja da angústia de não ter controle sobre a natureza, não ter controle sobre a existência, não ter controle sobre o outro.
Então é prudente também que cada um de nós, que a gente não se refugie nessas ideias de responsabilidade afetiva para ir para um lugar seguro de passividade aonde a gente espera que o outro seja responsável afetivo. Que a gente esteja atento à coerência do que o outro fala e do que ele faz. Que essa ideia, que é uma ideia que tem o seu lado interessante, não nos refugie num lugar de passividade, que a gente efetivamente deixa de estar atento ao que o outro fala, ao que ele faz. Se existe ali uma coerência no que ele promete e no que ele efetivamente está me entregando todos os dias, durante o percurso da nossa relação. Enfim, e você? Queria ouvir de vocês o que vocês pensam sobre responsabilidade afetiva. Beijo no coração.